Olá, você que me assiste, eu quero que a graça de Deus esteja na sua vida, hoje e sempre. Temos o título da mensagem de hoje: Do melhor da vida desejo a você. Do melhor da vida desejo a você. Uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida, e certamente ela irá mexer com você no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor tem nos abençoado até aqui, o Senhor tem estado conosco até aqui, e a promessa do Senhor é estar sempre conosco, nunca nos desamparar. Por isso eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo, pedindo ao Senhor a graça do Senhor, a paz do Senhor e o amor do Senhor para a vida dela e para a minha vida. Faça de nós, ó Deus, vencedores por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim nós oramos também no nome dele, agradecidos pela presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que está em 1º livro de Samuel, capítulo 20, o versículo 3, a parte B dele, o versículo 4 e a parte finalzinho do versículo 13. Vamos então para a parte B do versículo 3. Mas verdadeiramente como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Ou a morte está a um passo da minha pessoa. A versículo 4 diz: Então disse Jonatas a Davi, porque antes, o que lembro, foi Davi que falou a Jonatas: O que quer que deseja a tua alma, isso mesmo farei por ti. Jonatas disse isso a Davi. O que quer que deseje a tua alma, eu mesmo farei por ti. O final do versículo 13 diz assim: E o Senhor esteja contigo, como esteve também com meu pai. Jonatas falando para Davi, que o Senhor esteja contigo, como esteve também com o meu pai. Graças a Deus pela palavra de Deus lida nessa porção da Bíblia, mas nós vamos andar juntos nesse assunto, e eu já quero começar dizendo para você que os dias que vivemos não são diferentes daqueles dias. Hoje sofremos da mesma forma, ou talvez com maior intensidade, do que estava sofrendo Davi. A falsidade daquela época, a perseguição daquela época, as tramas para tirar a vida de Davi, hoje também existem nos nossos meios. As pessoas fazem de tudo para aproveitar de uma situação que ele possa provocar ruim para outra pessoa, para ele se beneficiar. Aqui nos Estados Unidos da América teve um plano, há uns meses atrás, de que quem, cidadão, ou legalizado, entregasse um imigrante ilegal, que ele obteria do governo $1.000 como recompensa. Ou seja, você vai criar, um benefício que não pode nem ser chamado de benefício, porque benefício já começa com a palavra B-E-N, que vai beneficiar você. Na verdade, isso não vai beneficiar você de forma alguma. Se fizer isso, o mal que você causa às pessoas virá contra ti. Você não pode criar meios de ficar bem em cima da maldade causada, de uma perseguição às pessoas. Então eu disse à pessoa: isso é ilegal, é imoral, até pensar nisso, criar este meio de ganhar um dinheirinho extra, criando infelicidade para os outros. E se a imigração tem problema com ilegal, é problema da imigração, e ela que os busque e faça o trabalho dela. Mas eu não posso tirar proveito em cima de uma infelicidade de ninguém. E aqui nós estamos diante de um fato assim.
alguém que fora, dar a sua vida para salvar o povo de Israel, para trazer moral ao povo de Israel, para trazer dignidade ao povo de Israel e principalmente ao exército, ao rei de Israel, e agora ele é perseguido. Já falamos que enquanto Deus dominava Saul lá diante de Samuel, Saul saiu de lá totalmente atordoado diante de Samuel, sendo que ele foi lá para matar Samuel e Davi, e saiu de lá e ambos ficaram vivos, tanto Samuel quanto Davi. Mas Davi vai encontrar com Jonatas. E o que acontece é que Davi, então, no auge da sua aflição, que agora ele vê que onde ele estivesse, a morte estaria por perto dele. Ele tanto afirmou: eu estou, como vive Deus e como vive a tua alma, Jonatas, o que eu estou dizendo é que eu estou a um passo da morte. Talvez o próximo passo que eu der, eu não conseguirei mais escapar da morte. Jonatas não acredita muito nesse fato, ele pensa que é uma obsessão, obcecado que estava Davi, com aquilo ali, e ele diz: é impossível isso, porque meu pai não faz nada sem falar comigo. Davi disse: não, ele sabe que você me ama, ele sabe que nós temos aliança, temos um sentimento bom para com o outro, então ele quer fazer tudo no segredo, por isso que você não está sabendo os últimos passos do teu pai. Jonatas aproveita essa situação para fazer uma aliança da posteridade com Davi. Jonatas então vê que o pai já não é mais aquilo que ele está vendo, que há uma encenação ali, que o pai procede diante dele de uma maneira, mas age às escondidas contra Davi. Então, Jonatas dá esta declaração: olha, se você sabe disso, que você é um escolhido, que você é de Deus, que Deus está com você, que Deus irá te honrar. Mas Jonatas, nessa hora, nem sabe se ele continuará vivendo, se o próprio, mesmo ele sendo filho do rei, se ele continuaria vivendo. Então ele faz um pacto com ele, que avança a aliança somente entre os dois, e diz para a posteridade, e diz: olha, Davi, que a tua casa e a minha haja aliança, e que você se lembre quando Deus te colocar na posição que ele irá te colocar, eu estando vivo ou morto, lembra da bondade de Deus para a minha posteridade, para os meus herdeiros, para a minha herança, estando eu vivo ou morto. Jonatas sabia que a fúria do pai poderia vir sobre ele também por causa desta amizade. Mas ele queria o bem de Davi. É por isso que ele diz: prometa-me isso diante de Deus, que você vai lembrar também deste pacto que estamos fazendo agora. E Davi prometeu. O amor entre eles era muito forte, a ponto dele desejar que, se ele não vivesse para o bem, para ver Davi no trono, que pelo menos Davi se lembrasse da bondade de Deus para com a casa dele. E Davi o prometeu. E então ele disse: olha, o que desejar a tua alma, Davi, eu farei por ti todo o desejo da tua alma, eu farei por ti. Então eles criam um plano, e deste plano nós vamos falar amanhã. Porém, dali para frente, Jonatas sente também o gostinho de morte na frente dele, porque ele sabe quão cruel estava sendo o pai dele. Mas para despedir, depois que ele prometeu isso a Davi, depois que eles fizeram o pacto, que eles fizeram um combinado entre eles, tudo estava certo ali. Ele então diz, esta última parte do versículo 13, que o Senhor esteja contigo, como esteve com o meu pai. Por isso o título da nossa mensagem é: do melhor da vida desejo a você. Exatamente isto é o que Jonatas estava dizendo para Davi. Do melhor da vida, do relacionamento, daquele princípio que Deus esteve com meu pai e eu vi isso. Eu desejo que ele esteja contigo também. A gente pode lembrar um pouco de que Saul veio de uma família boa,
A família de Quis, dos ancestrais de Quis, era uma família boa. Saul era um homem muito honrado pelo pai e da cidade de Gibeá, onde ele habitava. Saul então teve aquele primeiro relacionamento com Deus quando foi buscar a jumenta e encontrou com o profeta. Saul ali ouviu, foi ungido ali, né? Ou melhor, jantou com o profeta, ouviu palavras do profeta e depois foi ungido pelo profeta. E a Bíblia diz que Samuel falou tantas coisas boas para Saul e Saul experimentou o melhor de Deus. Saul experimentou o que era andar com Deus, o que é Deus dar vitória a ele, o que Deus honrá-lo. Saul teve várias experiências profundas com Deus e Deus deu várias vitórias para Saul. Olha que só Jonatas e o escudeiro dele fez proezas. Antes disso, Jonatas venceu os filisteus porque Deus estava com Saul. Deus estava abençoando Saul. E por onde Saul passava, Saul era honrado. Saul dava uma voz a Israel e todo o povo ouvia a voz do rei Saul, um homem abençoado que estava andando com Deus até no momento que ele quis andar sem Deus, que ele decidiu andar sem Deus. E da mesma forma que o coração de Saul, que já era bom, se transformou num homem melhor, num coração segundo o que Deus queria para ele, e um homem melhor até o dia que ele abandonou esta boa e agradável vontade de Deus na vida dele, para então se tornar o homem mau e cruel que se tornou e piorando a cada dia. No estudo de amanhã, você vai perceber que grau chegou Saul de deterioração de um homem, a ponto do homem ficar o mais violento de Israel. Acredito que em toda a história de Israel não houve ninguém tão violento quanto Saul se tornou. A história é triste. A história é uma história que é um fato muito real, mas quase que inaceitável à nossa memória, porque nós não podemos conceber à nossa mente um homem tão mau quanto se tornou Saul. Mas Jonatas estava dizendo a Davi: Deus tem o melhor para você, Deus irá te abençoar. E quando Deus te abençoar, lembre-se de mim e da minha casa, mas eu desejo para você o melhor que Deus deu para o meu pai. Quando meu pai estava bem, é o que eu desejo para você. Meu irmão e minha irmã, do melhor da vida desejo a você. Você também, que é pastor, que é um cristão, ou que é uma pessoa que está escrevendo os seus dias, sua história por aí, tem pessoas observando você, seus filhos estão observando a você, e você precisa lembrar disso, para que um dia eles possam desejar também desses dias vividos de você com Deus, eles possam desejar a outros: olha, eu quero que você seja abençoado, como foi meu pai, que o Deus que abençoou meu pai também abençoe você. Lembra disso todos os dias da sua vida, lembra de andar com Deus, de buscar a Deus, porque a vida tem surpresa para mim e para você. Deus tem surpresa para mim e para você, mas que possamos entender que a nossa história irá ficar para ser contada para outros. Deixemos uma boa história, aprendamos a amar um ao outro, a querer um ao outro, a desejar o melhor para o outro e deixar dessa perseguição por aí. Estamos vivendo dias maus no Brasil e fora do Brasil. O nosso Brasil está à mercê de ser negociado, de ser vendido para o comunismo, e nós precisamos abrir os nossos olhos e fazermos bem uns aos outros, orarmos uns pelos outros, para que a graça de Deus esteja sobre nós. Então, do melhor da vida, eu desejo a você, e desejo que você caminhe com Deus, seja abençoado por Deus, abrace as coisas que Deus tem para você, e que você deixe uma linda história para os teus filhos, para a tua família e para todos aqueles que ouvirem falar do teu Deus e da tua pessoa. No nome de Jesus, eu deixo para você um abraço. E até amanhã, se Deus quiser, com uma outra mensagem que seguiremos após esta. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de confiar no Senhor. Deposite no Senhor toda a tua confiança, toda a tua ansiedade, todo o teu desejo, e Ele te abençoará.
ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um abraço meu, pastor Riva Martins, do Melhor da Vida, desejo a você. E até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Abraço meu, seja abençoado e abençoada no nome de Jesus.